Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Oiê! Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo bom. Quanto Deixa tempo? eu. Pois é, deixa eu ver aqui. Fechar os trem aqui para não me atrapalhar. Dá um tempinho do pessoal entrar também. Como é que estão as coisas, Amanda? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo caminhando. E a casa espírita tá indo bem aqui pelo Instagram? Tá indo bem. As palestras, né, que a gente está acompanhando, o pessoal tá gostando bastante. O centro começou agora o tratamento à distância, nas sextas-feiras, que é um dos tratamentos que fazia, que continua fazendo agora. Tem que ir dando jeito da gente fazer o trabalho à distância, né? Ah, que bom que o tratamento começou. E o Segal tá sendo bom. A gente, na verdade, o pessoal que coordena os trabalhos começaram agora a fazer. Deve ter tem umas 2 semanas já que eles começaram a fazer. Eles estavam fazendo estudos antes de começar. Que bom. É ótimo. Nossa, eu estou participando de um grupo que tá trabalhando no tratamento. Muito bom, muito interessante mesmo. Né, eu estou participando do Segal e estou adorando. Até indico para o pessoal, né, que tiver interesse. O Segal tem no Facebook do Segal, na página, e as palestras também pelo YouTube. E para quem tiver interesse, também tem os tratamentos à distância, né? São maravilhosos. Aqui em casa está todo mundo fazendo e adorando. Enquanto a gente dá tempo do pessoal entrar, vamos ler uma passagem do Evangelho, capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1872. Então, nesse instante, com essa leitura,
Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre, rogando que a espiritualidade amiga se faça presente nos nossos lares, que nosso espírito protetor Sheila se faça presente, que nós possamos hoje abrir os nossos corações para os ensinamentos de Jesus, abrir os nossos corações para a espiritualidade amiga, para as energias positivas. Mestre amado, é em teu nome que iniciamos mais uma reunião na noite de hoje, na certeza de que tu nos acompanhas. Que assim seja. Franciele, a palavra é sua. Olá, boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Todos me escutam bem? Sim. Live no Instagram não é minha especialidade. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. É um tema assim simples, né? Mas oportuno nesse momento em que nós estamos ficando mais em casa, né? As casas espíritas estão fechadas para nossa segurança. E aí a gente está ouvindo palestra em casa, a gente está fazendo leituras em casa, evangelizando as crianças em casa. Então, refletir sobre o Evangelho no Lar é oportuno para a gente pensar um pouquinho mais, né, sobre isso e, às vezes, fazer alguns ajustes no nosso próprio momento do Evangelho em casa. A gente tem um livrinho chamado Jesus no Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é da autoria do espírito Ney Lúcio, muito iluminado, né? Ele escreve assim palavras muito belas, crônicas lindíssimas. E aí ele escreve uma fábula muito bonita de como é que teria sido o primeiro culto cristão no lar. Né? Ele ali imaginou, talvez inspirado pelo Cristo, pelos mentores espirituais, de como é que teria sido isso. Então, eu vou contar essa história, vou usar minha colinha aqui um pouquinho para mostrar para vocês o tanto que essa história é bonita. E aí, Ney Lúcio imaginou, né, que o Cristo estava na casa de Simão Pedro, porque vocês já leram aquela passagem? Vamos começar do começo. Vocês já leram o capítulo 18, onde Mateus relata a fala do Cristo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse capítulo é cheio de trechos, assim, é como se Mateus tivesse falado assim, não, deixa eu correr aqui para escrever tudo que Jesus falou, porque senão eu vou esquecer. Mas ele não conta em que contexto isso foi dito. Depois vocês deem uma olhada lá no capítulo 18, versículo 20. Ele vai citando diversos trechos e não conta exatamente o que estava acontecendo, né? Parecem anotações. E aí Ney Lúcio conta exatamente quando é que Jesus teria dito isso. Em que contexto ele falou para os apóstolos? Olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? Aí Ney Lúcio imaginou, deve ter sido no primeiro culto cristão no lar. Com certeza Jesus estava ensinando aos apóstolos que eles deveriam se reunir para tratar de temas evangélicos. E assim é essa história. Ney Lúcio conta, né? Que estava Jesus e os apóstolos reunidos na casa de Simão Pedro. E a conversa começou a ficar assim, improdutiva, menos edificante, igual é na nossa casa mesmo, né? A gente, de repente, começa a falar assim umas fotoca, fala mal do vizinho, lembra de umas coisas assim que não precisava estar lembrando e remoendo. E aí Jesus chama Simão Pedro com bastante bondade e faz para ele uma pergunta. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia, né? Com os peixes de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu aqui um pouco assim, meio tentando entender o que Jesus queria, né? Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e fez outra pergunta. E o oleiro? O que o oleiro faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu, né, Simão Pedro, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.
Jesus, com um olhar bastante compassivo, né? Ele olha para Simão Pedro e ainda insiste. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Simão Pedro, muito simples, né? Ele responde sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E aí, a história conta que Jesus calou um pouquinho, fez um silêncio e disse: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Aí Jesus olhou, né, para a plateia, porque estavam reunidas outras pessoas, né? E aí Jesus convida Pedro, fala: Pedro, vamos nos reunir aqui, todos que nos procuram para essa assistência, para acender uma claridade nova. A mesa da sua casa, que é onde você recebe o pão, nela você também vai receber o alimento do Senhor para cada dia, né? E ali Jesus pede, né, que Pedro, que os apóstolos tragam os escritos das escrituras. Naquela época os apóstolos não registravam os escritos ainda, pelo menos não há esse relato, né? Que Jesus iria ler os próprios ensinamentos, mas ele pega as escrituras, eles leem e eles comentam aquelas escrituras antigas, e ali é realizado o primeiro culto cristão no lar. Olha que bonita essa história, né, meus irmãos? É uma reflexão muito bonita, né? E tem um trechinho lá da história que nos diz o seguinte: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então, a gente se reúne com a nossa família em torno da mesa para comer, para tomar café da manhã, para fazer tarefa de casa com os nossos filhos, para fazer conta, né? Para poder discutir aí coisas importantes. A gente tem noite do cinema, noite do pijama, noite do casal. A gente tem tantos momentos que já fazem parte da nossa rotina familiar. Por que não estabelecer, então, na nossa rotina familiar, um momento para estabelecer uma conversação fraterna em torno do Evangelho? Então, é essa a reflexão que Ney Lúcio nos traz. E aí ele coloca, né, que teria sido nesse contexto em que Jesus teria dito pela primeira vez: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aí, olha que bonita essa reflexão para esse momento em que nós estamos distantes fisicamente da nossa casa espírita. Com certeza, a maioria de vocês estão me ouvindo na casa de vocês, né? Assim como eu tô aqui, né? Na casa dos meus pais. Vocês devem estar ouvindo uns gritos de criança aí. Se o microfone estiver bom, não tem como eu desligar as crianças. Vocês me perdoem. Vocês relevem. Estamos aqui todos em casa, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Tornar o Evangelho um momento em que a gente vai trazer para a pauta da nossa casa, assim como o filme, o seriado, o videogame, a pauta do Evangelho, a pauta, né, das luzes cristãs para chegarem até nós, né? E aí, André Luiz, né, sempre com exemplos maravilhosos para contribuir com o nosso entendimento dos ensinamentos espíritas, ele conta os aspectos espirituais do Evangelho no Lar na obra Os Mensageiros. Creio que a maioria já ouviu falar, né? Mas é sempre bom lembrar. É o capítulo 35,
em que ele conta o evangelho no lar da família da Dona Isabel. Era uma casa humilde, simples, né, num bairro afastado, parecia até ser meio zona rural, assim, pelo que ele descreve. E aí, antes de começar a reunião da família, André Luiz relata que, de repente, as luzes do ambiente já se tornaram muito intensas. Por quê? E aí, os mentores espirituais relatam que aquela casa já era habituada a realizar o evangelho no lar, né? Por isso que a casa já emitia luzes antes do culto começar, né? E aí, pela forma como as crianças já iam se organizando, André Luiz percebeu que aquilo era muito comum naquela casa, porque as meninas, elas já foram se caminhando para a mesa. Uma das crianças trouxe um recorte do jornal que ela queria comentar no evangelho, que se tratava de um suicídio que havia sido noticiado na imprensa local. O menino, né, o filho mais novo da família, que ele era mais rebelde, aí André Luiz coloca que tanto a senhora Isabel quanto as meninas e o marido, que já havia desencarnado, eram oriundos da colônia Nosso Lar. E o menino, ele tinha ficado para trás no processo evolutivo dele, era um pouco mais rebelde, e aquela família havia concordado em recebê-lo. Então, ele era mais resistente ali a essas ideias da espiritualidade, da reforma íntima, mas ele ia na marra, né? Tem sempre um assim na nossa família, não tem? Às vezes é até a gente, né? Quem aqui tem um assim? Quem aqui é assim, né? Todo lar tem um, né? Todo lar, toda família tem. Mas a Dona Isabel fingia de surdo, igual toda mãe faz, e o menininho vinha participar do evangelho assim, né? E aí, André Luiz continua relatando o caso, né? Ele fala que Dona Isabel, então, começa, né, o culto no lar, e ela abre o Novo Testamento como se tivesse procedido ao acaso. Mas, na verdade, não tinha sido ao acaso. Na verdade, havia sido Isidoro, o mentor espiritual, que intervia na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Então, lembra daquele momento que a gente está lá com dor, né, com sofrimento, pedindo ali uma orientação da espiritualidade, lembra da oração e abre o evangelho ao acaso, e o acaso responde tudo aquilo que a gente precisa. Quando nós estamos conectados com a espiritualidade, no momento da oração, a espiritualidade interfere sim, né? Para poder nos auxiliar e trazer mensagens através do evangelho. Então, nesse caso aqui, era o Novo Testamento que essa família utilizava para fazer esse momento de oração. Né? Então, esse amigo espiritual que André Luiz relata, ele coloca que era de alta condição espiritual, porque as vestes dele eram resplandecentes, né? E aí, depois da leitura, ele coloca a mão sobre a fronte da viúva. E todos os trabalhadores do mundo espiritual, eles se sentaram respeitosos para ouvir o que aquela entidade tinha para dizer. Aquela entidade que havia se aproximado da Dona Isabel chamava-se Fábio Aleto, e ele ia dar a interpretação espiritual do texto que ela tinha lido. E aí o que André Luiz observa é o seguinte, que o espírito ele era tão evoluído que quem estava ali iria receber a mensagem de acordo com a sua condição espiritual. A Dona Isabel, dadas as suas limitações cognitivas, nível de escolaridade e a condição física que o corpo físico impõe, ela ia reproduzir a explicação do evangelho pela intuição somente na necessidade da sua família, o que a sua família precisava ouvir. Os amigos espirituais que estavam ali presentes e que estavam na mesma sintonia ou com um pensamento elevado, conseguiriam apreender o pensamento do irmão Fábio Aleto. E os espíritos desencarnados que estavam inferiorizados, mais próximos da matéria, eles iriam perceber apenas a vibração daquela interpretação do evangelho. Mas, de toda forma, todos ali presentes, eles iriam receber a lição de acordo com as possibilidades de cada um. E assim foi com as crianças, né? Com os filhos da Dona Isabel.
eles receberam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, né? E os demais desencarnados, eles ficaram assim, elevados, com ensinamentos de maravilhosa beleza. E aí, nesse momento do evangelho, a menininha levou essa situação do desencarne, né? Desse suicídio, que ela ficou muito assustada. E foi exatamente esse o tópico do evangelho no lar, em que tudo girava. E aí falou-se muito sobre providência divina, né? Nessa reflexão em torno do evangelho. E aí o menininho, que era mais rebelde, ele falou que não acreditava em nada daquilo, porque eles estavam passando fome, eles viviam em dificuldade. Aí a mãe chama a atenção dele e fala: meu filho, mas graças a Deus a gente está podendo fazer uma refeição por dia. Tem gente que não faz nenhuma. E a gente está sendo amparado e assistido, né? E aí uma das meninas, ela chama a atenção e fala assim: é verdade. Outro dia eu vi o papai, que era desencarnado, de braço dado com a nossa vizinha, vindo trazer para nós aquele bolo que a gente recebeu no lanche da tarde. E a gente não está tendo costume de lanchar. E aí a família vai fazendo reflexões em torno disso, né? Das limitações financeiras e materiais, enquanto possibilidade evolutiva. E aí o Evangelho no Lar termina, as crianças, né, são preparadas para dormir, a senhora Isabel também vai dormir, e aí André Luiz permanece, né, com os instrutores espirituais naquele lar. Todos dormem, e enquanto estão todos dormindo, André Luiz começa a perceber formas sombrias, andando, vagando na cidade. Parecia que ia chover, ia ter uma ventania. E aí essas formas sombrias, elas entravam debaixo das marquises, elas procuravam, né, um lugar para se esconder, porque os espíritos muito próximos da matéria, eles sentem, né, os fenômenos meteorológicos como se eles estivessem encarnados. Eles, inclusive, procuravam um lugar para se esconder. E aí, André Luiz relata que esses espíritos, eles nem chegavam perto da casa da senhora Isabel, porque essa casa, ela era tão amparada espiritualmente que eles repeliam aquele lar. E aí, ele coloca que essas formas sombrias, elas achavam lugar nos bares, nos prostíbulos, nas casas abandonadas, nas marquises, né, de prédios públicos que ficavam vazios o final de semana inteiro, e lá eles permaneciam. E aí veja que reflexão importante, né? A casa permanece amparada e protegida. E vejam, aquela família onde a maioria eram, né, pessoas oriundas da colônia de Nosso Lar, talvez com facilidade conseguissem manter o pensamento elevado em Jesus. Mas o menininho não, né? O menininho precisava muito daquela assistência. Ele tinha dificuldade, né, de estar na mesma sintonia da família. E vejam o quanto era positivo para o progresso espiritual dele estar num lar fisicamente e energeticamente protegido, né, por essas energias elevadas, por essas energias mais espiritualizadas, né? E aí o André Luiz diz o seguinte: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno, né? Então, André Luiz, ele traz essa reflexão de que fisicamente o nosso lar também fica protegido, né? Então, a gente tem que fazer o Evangelho também para conseguir essa proteção. Então, e vejam, a gente não está indo para casa espírita agora, né? A gente não está indo lá participar da desobsessão, largar os obsessores lá, porque a gente faz isso, né? Minha avó falava, minha avó, tadinha, agora está com Alzheimer, não lembra de nada. Mas ela saía como de casa? Ela ia para o trabalho mediúnico lá por irmã Sheila, né, Amanda? Ia lá para o Sheila, ela falava: vamos vocês tudo comigo para o tratamento para desobsessão, vai todo mundo dormir lá hoje. Agora a gente não está indo para o centro espírita largar os obsessores lá, gente. Como é que nós vamos fazer? Vamos lembrar do Evangelho, então? Vamos lembrar de André Luiz, né? E aí a história não acabou, não, porque ela é muito boa, ela é muito rica, um único capítulo de Mensageiros.
Depois que a noite caiu mesmo, todo mundo dormiu, a dona Isabel se desprende do corpo físico, chega na casa, né, o seu marido desencarnado, oriundo de nosso lar, e vem buscá-la para uma reunião instrutiva em nosso lar. E aí, André Luiz coloca que ela se dirige aos mentores espirituais que estavam presentes no ambiente do lar e pede para que eles continuem cuidando das crianças, zelando pelo sono delas, que eles iriam para uma reunião em nosso lar. E os espíritos prontamente se colocam, pode deixar que nós estaremos aqui cuidando das crianças. E aí André Luiz e também Isidoro explicam que no momento do sono, o mundo espiritual é muito movimentado. O mundo espiritual é muito cheio no momento do sono. E é muito mais fácil a gente se deslocar até os espíritos no momento do sono do que eles virem até nós nos dar orientações instrutivas. Então, reforçando a necessidade ainda da gente se programar para o momento de dormir. Então, nesse caso, a reunião instrutiva foi agendada para o dia do Evangelho no Lar, porque a dona Isabel iria adormecer numa sintonia mais elevada do que o de costume. Por isso, ela teria condições de se desprender do corpo físico e alcançar zonas espirituais mais elevadas. Então, vejam tudo que o Evangelho no Lar pode fazer por nós. Se estivermos em momento de desequilíbrio físico, espiritual, emocional, por que não adotarmos o Evangelho no lar todos os dias, antes de dormir, por exemplo? Né? Por que não adotarmos o Evangelho no lar enquanto medida protetiva para algumas circunstâncias que a gente venha a vivenciar com os nossos filhos, com a nossa família? Então, essa lição de André Luiz, ela é muito bonita e ela é muito rica, que a gente deveria, né, se debruçar em cima dela para estudar. No capítulo 36, ele vai relatar como é que é esse encontro, o que eles vão estudar, e já vai para essa esfera. Mas eu achei ela riquíssima, porque conta, né, todo esse processo da assistência, o cuidado, a proteção e a possibilidade de nos auxiliar a elevar o pensamento para alcançar zonas espirituais superiores, né? E aí, depois dessas duas histórias, Amanda, você vai me ajudando no tempo aí, tá? Pode falar. Depois dessas duas histórias, a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Sobre a finalidade e a importância do Evangelho em nosso lar. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, é ali, né? Todo dia relembrando mesmo os ensinamentos, refletindo em torno deles, buscando novas interpretações com auxílio dos nossos espíritos protetores, os mentores do nosso lar, a gente vai aprimorando um pouquinho a cada dia, né? Para tentar ser melhor em cada instante, né? Ou vocês acham que todo dia eu lembro de fazer oração antes de dormir? Não, né? Claro que não. Tem dia que eu deito e desmaio, né? Tem dias que a minha filha que me lembra, mamãe, você não fez oração antes de dormir. Eu, nossa, é mesmo. Vamos lá fazer oração então, né? O Evangelho no Lar, ele cria em todos os lares o hábito de reunir a família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Já pensou se todas as famílias tivessem o hábito, no mundo inteiro, de fazer oração em conjunto? Independente das diferenças, das dificuldades de relacionamento, seria um momento em que todos nós sairíamos ganhando enquanto humanidade, né? E essa paz, essa harmonia entre os povos que a gente almeja tanto, ela finalmente chegaria. Chegaria mais rápido, inclusive, né? Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, ele proporciona a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Né? Então, a vivência do Evangelho no lar vai nos trazendo mais harmonia, mais equilíbrio. No domingo passado, agora eu sou cidadã de Hidrolândia, tá, gente? Estou morando aqui temporariamente. E aí a gente está fazendo culto com os meus pais, que eles estão morando aqui também. E o culto deles é no domingo, à noite, às 21 horas. E aí, como a casa estava muito agitada, aquela confusão de criança, minha mãe entrou para o quarto e foi fazer o Evangelho só com a minha avó.
E aí a minha filha falou assim, mamãe, o que aconteceu que hoje a gente não vai participar do culto? Ela sentiu falta, né? Nós sentimos falta quando a gente se habitua a esse momento. Eu é mesmo, né, Inês? Vamos lá no quarto da Bisa, vamos todo mundo participar do evangelho lá no quarto da Bisa, que eu acho que ela deve estar cansada. E aí nós entramos. Então o evangelho no lar, ele nos traz tranquilidade, ele nos traz equilíbrio, ele renova as nossas energias, né? A nossa crença em dias melhores, diminui a nossa ansiedade, né? Além disso, o Evangelho no Lar higieniza o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorece a influência dos mensageiros do bem, como explicitou André Luiz em Mensageiros, né? Os mensageiros. O Evangelho no Lar também facilita no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, se a gente está ali constantemente, com disciplina, realizando o evangelho, a assistência espiritual e material, ela fica mais frequente. É até o caso que a menininha relata lá em André Luiz, né? Que ela percebeu espiritualmente o pai trazendo o quê? O alimento físico, não era alimento espiritual, eles estavam passando fome, né? E aí o pai espiritualmente induz a vizinha a levar um bolo para aquelas crianças que estavam sentindo fome. E assim é aquela oportunidade de trabalho, aquela intuição sobre como lidar com um parente difícil, com uma situação desafiadora no nosso ambiente de trabalho, com as nossas dificuldades mesmo, né? Que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Só tem vantagem, gente, fazer o evangelho no lar. Nos auxilia também elevar o padrão vibratório dos nossos componentes do lar e a contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor, né? Então, é uma luz que a gente acende aqui na nossa casa que ajuda a espiritualidade a iluminar o mundo inteiro, né? Outro dia tinha uma companheira nossa com clarividência que participou do nosso Evangelho no Lar, e na minha casa somos todos imperfeitos, né? Todos aqui somos imperfeitos. E aí foi muito interessante que ela relatou que foi bem no início da pandemia que isso aconteceu. Foi muito interessante. Nós estávamos reunidos aqui. Minha mãe tem um hábito de fazer o evangelho sempre às 9 da noite. Nesse período da pandemia, ela intensificou para todo dia às 9. E aí essa amiga dela estava aqui com a gente há alguns dias. E ela relatou que no momento que minha mãe começou a coordenar o evangelho no lar aqui, os meus pediu a permissão para o meu pai, que estava coordenando o evangelho. Normalmente ele é o caladão do culto, né? Pediu permissão para o meu pai para poder permanecer espiritualmente. Meu pai estava lá quietinho no culto, né? De certo, energeticamente aceitou ali a presença, né, daqueles espíritos. E aí a permissão foi para amplificar a voz da leitura do evangelho e dos comentários para o lado de fora da casa. Interessante, né? Foi muito bonito perceber isso, porque o evangelho que a gente acha que é uma coisa tão simples, que dura 20 minutos, 30 minutos na nossa casa, vai beneficiar quantas pessoas? A espiritualidade entrou na nossa casa, pediu a permissão para amplificar o som para o lado de fora. E aí, com certeza, para o lado de fora, trouxe assistência, talvez para os vizinhos, né? Talvez para entidades necessitadas que não tinham condição espiritual de entrar, a gente não sabe, né? Mas o interessante é que realmente a gente auxilia a espiritualidade, né, na obtenção de um mundo melhor, sim. E aí, quando eu fiquei refletindo sobre isso, sobre essa leitura, os benefícios do Evangelho no Lar, eu fiquei pensando, olha só como Deus é. É muito bonito mesmo, né, Karine? Você está colocando aí, eu também achei lindo. Porque, veja bem, nesse momento em que a gente está vivenciando esse período de pandemia, que nós espíritas sabemos que se trata aí de uma programação espiritual relacionada à transição planetária, que está muito próxima, né? Em que todos nós estamos sendo levados a trazer o evangelho, as igrejas, a espiritualidade para dentro de nós, para dentro do nosso lar. Imagina só que beleza é isso. Nós ativamente, para conseguirmos o equilíbrio diante dessa situação desafiadora, a gente está auxiliando a espiritualidade na obtenção de um mundo melhor. Isso é belíssimo.
é o evangelho sendo construído de maneira coletiva e ativa. E aí a gente nós deixamos de ser meros receptores lá na reunião pública, às vezes na evangelização infantil, eu sou só a mãe que leva e traz criança, né? E eu passo a ser uma trabalhadora. Nem estou percebendo. O meu compromisso com a espiritualidade é manutenção do evangelho do meu lar, com disciplina, com compromisso, né? Já está fazendo, um ótimo trabalho, sim, né? E, obviamente, né? O Evangelho no Lar vai nos auxiliar a tornar o Evangelho do Cristo conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes, inclusive na nossa casa. Porque, mais uma vez, as casas espíritas, elas não existem. E as igrejas, gente, quando a gente fala de Evangelho, nós estamos falando do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não tem endereço, né? O Evangelho de Jesus não tem endereço. O Evangelho de Jesus, ele não foi feito... As igrejas não existem, os centros espíritas não existem por conta das famílias. Né? O movimento é contrário, né? As famílias, não é exatamente... Eu me perdi aqui no raciocínio. Mas as casas espíritas, elas existem por conta das famílias e não o contrário. Então, a gente tem que ir para lá, buscar o ensinamento e trazer para dentro da nossa casa. É muito bom ir a família inteira para o centro espírita, mas se eu for só lá e não trouxer de volta para casa o ensinamento, a vivência, o esforço para praticar, mínimo que seja, não alcançou o objetivo. E aí é uma tarefa de casa que só nós podemos fazer. A casa espírita não tem como fazer, né? Concorda? Então, o Evangelho no Lar vai nos auxiliar aí com esses benefícios. E aí, como é que a gente faz o Evangelho no Lar, né? Caso tenha alguém aí me ouvindo que não saiba ainda como fazer o Evangelho no Lar. Como é que a gente faz? Então, a espiritualidade orienta, existem vários autores espirituais que falam sobre o Evangelho no Lar, Emmanuel, André Luiz, né? Diversos autores. E tem um material da Federação Espírita Brasileira, que é uma campanha permanente da FEB, chamada Evangelho no Lar e no Coração, que todos nós podemos acessar no site da FEB e fazer o download do material. Ele é bem didático, passo a passo certinho, e é pautado nele, que eu vou me referenciar para a gente conversar, tá bom? Então, a gente vai escolher pelo menos um dia e um horário da semana, preferencialmente fixo, onde a família possa se reunir por cerca de 30 minutos. O culto não deve se estender, né, por mais disso. Crianças e jovens também podem participar, na verdade, devem participar. Se vocês tiverem visitas em casa, vocês podem convidá-los também para participar, né? E caso não sejam espíritas, a gente deve esclarecer a finalidade da reunião, convidar a pessoa para participar, às vezes utilizar uma segunda leitura, né? Às vezes um Novo Testamento, para a pessoa ficar mais à vontade, às vezes um livro assim que vai auxiliar na compreensão do nosso convidado, se for essa a necessidade. E, obviamente, há a possibilidade, né, do Evangelho no Lar ser realizado por apenas uma pessoa. Eu não preciso ter sempre companhia para realizar o Evangelho no Lar. Porque eu estou sempre na companhia do meu anjo guardião, dos meus espíritos protetores. Então, não se prendam a isso. Eu moro sozinho, eu não tenho companhia. Faça você sozinho. Ou, então, com as possibilidades digitais, por que não, né, agendar um Evangelho no Lar coletivo aí, uma videochamada da sua família, das pessoas que você gosta, né? De amigos queridos em que vocês tenham aí confiança para conversarem juntos. E aí, depois de definida essa data, qual é o roteiro? Então, a gente sempre inicia com uma prece simples e espontânea para preparar o ambiente, convidando os espíritos amigos, né, para estarem presentes, os nossos anjos guardiões, de todos ali presentes. Depois, a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa leitura pode ser em sequência, né, desde o comecinho, né, e você vai marcando ali, ou aleatória, como fez Dona Isabel lá em André Luiz, né? Depois da leitura, são feitos comentários breves sobre o texto lido, e o importante não é só comentar, Jesus disse tal coisa, não. O importante é evidenciar como é que esse ensino moral se aplica às situações do nosso dia a dia. E aí lembrem-se
do exemplo da menininha que trouxe para o evangelho o caso do suicídio, que ela queria discutir no evangelho e pedir, né, orações para aquela alma sofredora. E aí, depois de feita aquela explanação, aquela reflexão breve, é feita uma prece de encerramento, simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus, os bons espíritos. E se você tiver vontade, você pode colocar ali também um jarro de água para que a espiritualidade fluidifique, né? E coloque ali os bálsamos para nossa reorganização física e espiritual, se você tiver vontade. Não é obrigatório, né? Mas sempre ajuda. Quando nós estamos em tratamento espiritual, a orientação é de que a gente sempre beba água fluidificada, né? Para nos auxiliar aí nesse reequilíbrio orgânico. É importante que não aconteçam fenômenos mediúnicos durante o Evangelho no Lar, né? Então, por mais que a gente tenha percepções aí espirituais, que a gente não prenda muita atenção a elas, que a gente não dê muita atenção, porque ali não é mesmo o momento para que isso aconteça, né? O livro indicado é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando a gente tem crianças em casa, nós podemos adaptar, utilizando livros infantis, né, de conteúdo espírita. A gente pode cantar músicas infantis e agradáveis para que elas fiquem calmas, se harmonizem, né? O importante é que o livro ele seja acessível ao entendimento das crianças e pode até ser escolhido por elas mesmo, né? Às vezes lá em casa, para eu conseguir fazer o evangelho com mais tranquilidade, elas ficam desenhando. A tia Bel, que foi uma evangelizadora muito atuante aí no movimento espírita, sempre quando ela ia falar de evangelho no lar, ela falava assim: o culto ele tem que ser gostoso para criança. Se precisar, tem que ter até pipoca e balinha, mas tem que ser bom, tem que ser gostoso, né? E a mesma coisa com os jovens podem orientar, podem, né, sugerir literatura, livros que podem ser estudados juntos ali, porque aí os jovens já têm podem fazer reflexões mais aprimoradas. Eu me recordo na minha adolescência e na minha juventude que a gente lia o Evangelho e depois lia um capítulo de um outro livro e comentava ali, né? Filho de professora, a mãe punha a gente para estudar, né? Mas aí vai da dinâmica familiar, de tendo mais ou menos disposição e interesse para aquilo. Mas, no mínimo, o Evangelho. Então, o Evangelho no lar pode ser adaptado para as crianças, né? E pode ser que a família sinta a necessidade de fazer um evangelho com as crianças, de repente num horário mais cedo, durante o dia, e um evangelho dos adultos, assim, para ser mais dedicado, mais concentrado, aí vai da condição de cada um para realizá-lo. Mas o importante é que a gente não deixe de realizar o evangelho em nosso lar. E se estivermos vivenciando um momento de dificuldade de implantá-lo, buscar ajuda na nossa casa espírita, né? Todas as casas espíritas têm trabalhadores experientes que podem nos orientar, nos amparar nesse momento. Me recordo quando eu me casei, eu tive muita dificuldade de implementar o evangelho no lar na minha casa, não conseguia. Não conseguia. Eu falei, você quer saber? Eu vou passar no tratamento do centro. Tem lógica não. Aí eu fui para o tratamento no centro e aí durante 3 semanas a equipe do culto no lar foi na minha casa me ajudar a implantar o evangelho. Às vezes uma conversa, né, uma videochamada, um trabalhador que nos dá uma orientação e nos fortalece o ânimo, vai nos amparar a achar a disciplina. Um lembrete no celular, né? Ó, tá na hora do culto, faltam 10 minutos. A gente se programar e se preparar com antecedência. Então, eu queria encerrar com essa reflexão de que a gente possa entender e refletir um pouco sobre a metáfora desse momento que a gente está vivenciando, em que nós estamos mais recolhidos, em que as nossas casas espíritas estão fechadas e que a gente está sendo obrigado, com muito carinho e amor, a implantar o evangelho de maneira definitiva em nosso lar, para o nosso próprio bem, para o nosso equilíbrio e bem-estar e harmonia. Porque todos temos percebido isso, que quando a gente perde um pouquinho o bom ânimo, a gente tem ficado angustiado, muito preocupado, triste, e isso não nos faz bem, né? Cultivar essas energias. E todos nós também temos percebido o quanto a oração, as músicas elevadas, as leituras
espiritualizadas, tem nos auxiliado a manter a sintonia, né, mais alta, a fé fortalecida e a crença, a certeza de que dias melhores virão, né? E de que nada vai acontecer sem a permissão de Deus em nossas vidas. E seja lá o que eu precisar enfrentar, enfrentarei de cabeça erguida, com muita fé, com muita dedicação e amparo. Mamãe está concluindo uma palestra. Espera, meu amor. É isso, gente. Não, minha filha, espera só um pouquinho. Obrigada, gente. Vocês desculpem a interrupção. Imagina, a gente entende. Temos crianças em casa também. Franciele, nós agradecemos muito sua disponibilidade, sua palestra. Tenho certeza que muitas pessoas que acompanham a gente, que têm a vontade de fazer, né, e de conhecer, pode elucidar o que é o culto do Evangelho, o que ele traz para os nossos lares, né? E a gente deixa aqui também, para quem quiser fazer o culto do Evangelho do Lar, a gente está à disposição para auxiliar, para tirar dúvidas, né? Para ajudar mesmo, até porque o momento trouxe essa oportunidade para nós, né? De um contato virtual, de reuniões que podem ser feitas assim. E muito agradecidos, com um sentimento de gratidão, de renovação, a gente convida a todos para elevar os pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer a saúde, agradecer os nossos lares, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que está sempre conosco, né? Agradecer a todos que se disponibilizam a realizar as palestras para nós. E agradecer imensamente a Jesus pelo momento em que estamos vivendo, que permitiu um retorno aos nossos lares, um retorno ao nosso interior, um retorno aos nossos interesses, aos nossos sentimentos. Pai amado, nesse instante te rogamos que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os lares, amparando e auxiliando a todos e realizando também a fluidificação das águas para aqueles que tiverem necessidade. Agradecidos por mais uma oportunidade, encerramos uma atividade na noite de hoje. Muito obrigada Franciele, obrigada a todos por estar com a gente aqui. Na quarta-feira nós voltamos a nos encontrar. Beijo grande para todo mundo, viu?